Esse é o meu maior aprendizado no MIT. As pessoas querem saber o que eu vivi, o que eu aprendi, o que de fato eu trouxe do MIT para minha carreira, para minha vida profissional, para minha vida pessoal, e eu vou te contar tudo isso. Mas primeiro, eu preciso que você clique aqui embaixo, já se inscreve nesse canal, já clica no sininho que está em algum lugar aqui embaixo e também compartilha com as pessoas que você acha que precisa de um conteúdo denso, sólido e que pode gerar muita informação para elas. Mas é sobre isso, é sobre MIT, esse é o nosso tema hoje. Eu estive no MIT por quase 30 dias, junto com outros 25 diretores de grandes indústrias do país, de grandes empresas do nosso país, instaladas no nosso país, muitas multinacionais, muitas presenciais. Ali eu tinha diretores, ali eu tinha CEOs, Apple, Nubank, Google, Itaú, Amazon e tantas outras grandes empresas de tecnologia. Eu lembro que eu olhava para todas aquelas pessoas, eu ainda um CLT de uma empresa pequena, média, e eu estava investindo do meu próprio bolso para estar ali. Eu lembro que eu olhava para todos eles e falava, cara, esses caras têm muita vantagem competitiva, todos eles são fluentes no inglês, todos eles já estão numa big empresa, numa grande empresa, nacional e multinacional. Como eu posso fazer para me destacar? Como eu posso fazer para ser diferente? E aí eu tomei várias decisões. Uma delas foi, enquanto todos eles voltavam para ir para o happy hour, para o barzinho, eu voltava com mais uma, duas pessoas dentro do nosso ônibus, voltava para o hotel e eu ia estudar a matéria que eu ia participar no dia posterior. Afinal de contas, eu não era fluente no inglês, eu não era o principal da mesa, então eu precisava me esforçar mais, precisava dar mais passos. Esse é um dos aprendizados que, na verdade, ele nada mais é que um instinto de sobrevivência. Você quer se manter grande, perto dos grandes, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que dar mais passos. Mas falando especificamente do meu aprendizado, foram muitos, mas tem um deles que é muito emblemático para mim. As pessoas precisam errar. Você precisa aceitar que as pessoas errem. E ali eu estudei inovação no MIT e foram vários cases da Apple, da Netflix, do Google, da Microsoft, de tantas empresas, e algo que elas tinham muito em comum é que elas adoravam o erro, elas ovacionavam o erro e elas até incentivavam o erro. Thiago, como assim incentivavam o erro? É isso mesmo. Essas Big Techs, elas entendem que você só tem como aprender, ou é através do erro que você consegue achar as soluções necessárias para aquilo que eventualmente o processo não vê. Então o erro ele é necessário. Ele é necessário para você gerar formação em equipes, em pessoas, em profissionais, né? Ele é necessário por isso, mas mais do que isso, é a oportunidade que você tem de fazer correções preventivas também. Então, o estímulo ao erro era algo muito engraçado, era algo muito interessante, que isso ficou muito claro para mim. Outra coisa que ficou muito claro, além do estímulo ao erro, é que no centro do seu negócio não está o seu produto. No centro do seu negócio está o seu cliente. É o produto orientado ao cliente, não o cliente orientado ao produto. Se você parar para perceber e para pensar, algo que você recebe sempre que faz um download, faz uma atualização do sistema operacional do seu aparelho, seja smartphone da Apple, seja da Samsung ou qualquer outro que você tenha, você vai ver que eles pedem para você gerar o feedback, né? Para te dar autorização para gerar o feedback para eles. Por quê? Porque eles entendem que no centro do produto, no centro da atenção do negócio está o consumidor e não é o consumidor que tem que se voltar para o produto. Ou seja, resumindo isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Você não traz cliente para os seus produtos, você constrói produtos para os seus clientes. Então, quando você coloca na ótica do cliente, quando você coloca a percepção do seu cliente na frente, e para isso você precisa ouvi-lo, para isso você precisa de feedback, para isso você precisa estar onde ele está, você precisa entender o comportamento desse consumidor. Todas as vezes que você coloca, ouve e traz o seu cliente para o centro do produto, você tem uma maior chance de viralizar esse produto, de escalar esse produto, de fazer que esse produto chegue em mais ambientes, mais lugares, mais pessoas e que mais empresas tenham condições de acessá-lo. Então, o segundo grande aprendizado é esse: você não constrói produtos, você não traz clientes para os seus produtos, você constrói produtos para os seus clientes, é de acordo com aquilo que eles querem. Outro ponto muito importante, eu posso já fechar com esse terceiro ponto aqui para você, é que existe um comportamento de consumo que vai se atualizando de tempo
tempos em tempos. Existe um comportamento de consumo que deve ser observado. Por exemplo, naquela oportunidade, em 2018, nós avaliávamos o comportamento dos milênios. É claro, já existia a geração Z, nós já sabíamos, já estudávamos um pouco da geração Z, mas o foco ali era o comportamento dos milênios, porque os milênios são aqueles que nasceram, se não me engano, até 2006, 2008, acho que é alguma coisa nesse sentido, de 96 a 2008, acho que isso. E eles comentavam já, e o estudo era exatamente isso. Os milênios, eles estão ligados a causas sociais, eles querem viver em comunidade. Os milênios, eles não querem poluir o planeta. Os milênios, eles querem estar em ambientes, eles se preocupam mais com a atividade física. E quando você olha para tudo isso, eles já são nativos digitais, né? Não são pessoas que fizeram a transição do analógico para o digital, mas eles são nativos digitais. Então eles já têm mais habilidades que muitos da geração X ou de outras gerações anteriores que tiveram que fazer essa transição. Então quando você olha para tudo isso, é simplesmente para poder entender que no centro de uma empresa está o cliente. E o grande desafio é: avalie o comportamento do seu cliente para o seu produto e não construa produtos para o seu cliente, porque a chance de você errar ou a chance de você deixá-lo insatisfeito é muito grande se essa não for a ordem. Então, primeiro deles, incentive o fracasso na sua empresa. É importante que as pessoas errem, porque o erro é a oportunidade que você tem para poder aprimorar, melhorar então a performance da equipe, da empresa e dos produtos. Segundo, o cliente está no centro, nunca é o produto no centro, é o cliente no centro da atenção. E terceiro, avalie o comportamento desse cliente. Você vai precisar conhecer o comportamento desse cliente para construir produtos que de fato sejam direcionados a ele. Não é mais você criando cliente para o seu produto, e sim você criando produto para os seus clientes. Quando você faz essa análise desse tripé, você entende inclusive como as Big Techs, as Big empresas do Vale do Silício e dos Estados Unidos pensam o que elas têm construído e entregado para o seu público, para o mercado. Por que elas têm crescido tanto? Por que elas têm escalado tanto? Porque o erro não é um problema, porque o cliente está sempre na direção e porque o comportamento do cliente é avaliado sempre antes de criar um produto. Então, se você quer um resumo grande do que se trata um curso no MIT ligado à inovação, ligado a crescimento, ligado a growth, ele está ligado nesses 3 pilares. E se esse assunto fez sentido para você e você acredita que ele pode ajudar outras empresas, outras pessoas, compartilhe esse conteúdo e faça ele chegar em mais pessoas. Vambora, turma!